Seguindo aqui, pessoal. Então, vamos lá, em pratos limpos, né? A gente já estudou que sequoia é a maior árvore, mas ela é a maior árvore em altura. Mas nós vamos ver aqui que em extensão de chão, nós temos em fungos um tipo de fungo que ele é maior do que a sequoia em altura. E de vocês diz assim: qual é o maior ser vivo da Terra? Não é uma baleia, não é uma sequoia, nem um dinossauro do passado. Há evidências de que o maior ser vivo do planeta seja um fungo da espécie Amilaria hostiaoi, que vive sob o solo de uma floresta nos Estados Unidos, no oeste do Oregon. Estima-se que esse fungo tenha cerca de 2.400 anos e que seus filamentos, que é uma estrutura que nós vamos estudar, tá? Se estendam por uma área equivalente a 1.220 campos de futebol. Pensa o que é 1.220 campos de futebol? Então, a sequoia ela é a maior em altura, porém em extensão de terra nós temos uma espécie de fungo, tá? Agora, seguindo, nós já falamos das características gerais do fungo, né? Vimos aqui que não é a sequoia maior, a sequoia é a maior árvore em altura, mas em extensão terrestre nós temos um tipo de fungo que é muito maior. Nós vamos falar agora das estruturas dos fungos, tá? Estrutura, reprodução. Da mesma forma que nós vimos lá em angiospermas, gimnospermas, briófitas, pteridófitas, né? As estruturas lá, raiz tinha um nome, né? Como lá nós vimos em briófitas, que não era raiz, mas era rizóides, né? Aqui nós vamos ver também que os fungos, eles têm estruturas e cada estrutura tem um nome específico. Então, o livro de vocês diz assim, ó. Todos os fungos apresentam parede celular. Por que eles apresentam parede celular? Para conferir rigidez e resistência a esse fungo, tá? Então, o fungo ele tem parede celular para conferir, para dar rigidez e resistência no lugar que ele habita. O livro de vocês diz assim: o corpo dos fungos pluricelulares, o que é um corpo de um fungo pluricelular? É um fungo que tem muitas células, né? Ele é formado por filamentos. Então, um corpo com muitas células, um corpo de fungo com muitas células, ele tem muitos filamentos. E esses filamentos são chamados de hifas, tá? E as hifas, várias hifas juntos, ela tem um nome. Esse nome é chamado de micélio. Então, em fungos com muitas células, existe uma estrutura chamada hifa, tá? E essa hifa, esse conjunto de várias hifas, é chamado de micélio. Aí o livro de vocês diz assim: o micélio, ele desenvolve-se abaixo da superfície do solo, mas em alguns casos ele pode formar estruturas aéreas bem visíveis. Como eu falei anteriormente, existe fungo aquático, existe fungo terrestre e úmido. Então, existem hifas que vão se formar no terrestre úmido abaixo do solo e existem micélios que vão se formar onde? Aéreamente, por ser aquático, tá, pessoal? O livro de vocês diz assim, ó: como as que se observam nos cogumelos. Essas estruturas aéreas são chamadas de corpo de frutificação e estão relacionadas à reprodução do fungo. Nessa estrutura estão presentes os esporos, que são os que dão origem a novos fungos, tá? Por quê? Porque é a partir desses esporos que se germinam e dão origem ao novo indivíduo. Então, esses micélios que são aéreos, eles são chamados de corpo de frutificação. E eles estão relacionados à reprodução do fungo devido à presença de esporos que são germinados e dão origem a um novo fungo, tá? Um novo indivíduo. Até aqui eu acredito que tranquilo, né? Vamos passar para a página 173, falando ainda sobre estruturas dos fungos. O livro de vocês diz assim, ó:
O principal critério usado para separar os fungos em diferentes grupos relaciona-se ao corpo de frutificação. Estes podem estar presentes ou não, sendo que, quando presentes, podem ser de vários tipos. Além disso, o tipo de hifa também permite a caracterização dos grupos. Estima-se que existam mais de 1,5 milhão de espécies de fungos com número menor, apenas um do grupo dos insetos. O que o livro aqui quis dizer? Que existe o quê? Existe o corpo de frutificação. O corpo de frutificação já é para distinguir que esse fungo, ele é o quê? Pluricelular, né? E contém várias quantidades de hifas, tá bom? E existem, né? Grupos de fungos que tem espécies com número menor, tá? Às vezes até menor do que o grupo de insetos, certo?